vamos falar do Cruzeiro, que tem um sábado bem mais aliviado após uma grande vitória ontem, importantíssima, contra o Londrina. E antes mesmo da gente projetar o confronto com o Brusque joga daqui a pouco contra o Confiança, jogo 7h, Brusque joga fora de casa, a gente vai acompanhar. Mas Samuel Venâncio, imagino que o sentimento com a delegação do Cruzeiro, com os jogadores, com a direção, com a torcida que foi até Londrina, o sentimento é de alívio, né, Samuca? Boa noite. Com certeza, Léo. Boa noite para os amigos ligados aqui na turma do Bate-Bola, confirmando 6h14. E para você ter uma ideia, essa turma que teve ontem lá em Londrina, eu tava vendo há pouco aqui nos stories, estão voltando ainda, não chegaram aqui em Belo Horizonte, pneu furou mais uma vez, mas a turma foi muito importante. O Londrina, o Alberto Rodrigues até destacou isso, ele vinha de 8 pontos conquistados em 12, 2 vitórias seguidas, 4 jogos sem levar gol, e por isso colocou a capacidade máxima que estava liberada. Eu acho até que passou de 5.000 torcedores lá no Estádio do Café, e eles cantando o tempo inteiro, tentando empurrar o Londrina, que era um jogo importante também demais para a equipe do Londrina. E esses torcedores que lá estiveram, eu calculei ali uns 200, 300 torcedores do Cruzeiro, foram importantes demais para levar aquele apoio, para mostrar para os atletas em campo. E assim que os jogadores entraram, eles já foram lá agradecer, e depois do apito final com a vitória, foram lá novamente. O Vanderlei também destacou isso. É sempre importante ver o torcedor ali, mostrar que a turma não vai desistir de apoiar o Cruzeiro. Claro que todo mundo quer o Cruzeiro de volta e em um curto espaço de tempo, e a gente torce para que isso aconteça, mas o torcedor não abandona neste momento. Daqui a pouco vamos falar, terça-feira terá um grande público também. O Cruzeiro então voltando para casa com esse sentimento que você falou, de alívio, de muito alívio. Eu só penso uma coisa, Léo, e estava pensando agora há pouco, você falou aí, o Brusque joga daqui a pouco. Amanhã, 8h30 é que tem Ponte Preta e CRB. Então, se vem um tropeço, imagina como seria o final de semana do torcedor cruzeirense. Sofrimento daqui a pouco, 7h, Aracaju, sofrimento amanhã, tendo que secar, porque todo mundo já tinha falado, se perde pro Londrina, Cruzeiro tinha muita chance de entrar na zona de rebaixamento, faltando 4 jogos apenas para terminar a Série B. Então, não é aquilo, o sentimento de fizemos o nosso dever por parte dos jogadores, tá tudo maravilha. Não, mas é de alívio. Já que chegou nesta situação, era importante dar uma resposta rápida para se afastar um pouco ali e tentar sacramentar o duelo com o Brusque. Aí ficariam 3 jogos para o Vanderlei já começar a fazer uma seleção neste elenco, selecionar quem ele quer contar, definir a permanência dele também para planejar, porque não tinha como, Léo Figueiredo, com o Cruzeiro lá embaixo, agora tá 5 pontos de diferença, mas se empata, por exemplo, isso ia se arrastar por alguns jogos, nem dá para planejar. Como é que você planeja sem saber se estaria na Série B ou na Série C? Uma tragédia maior. Ainda não está garantido na B, mas deu um importante passo, uma importante vitória, e com gol daquele garoto. Eu já tinha contado essa história aqui, acho que foi numa grande resenha. O Thiago, ele veio pro Cruzeiro de um clube do Paraná, o Verê, e ele não teve base. O Thiago já começou para futebol profissional mais velho, e ele foi vencendo, veio pro Cruzeiro apenas para fazer um teste de 1 mês, passou nesse teste e tá aí hoje no profissional. O Cruzeiro comprou, já teve proposta recentemente para um futebol do Japão, então o Cruzeiro recusou. É um garoto que, trabalhado, pode render muito, e por isso o Vanderlei valorizando esta garotada e a vitória lá diante do Londrina para tirar aquele peso nas costas e para a turma também jogar mais solta contra o Brusque, porque com a corda no pescoço ia ser mais complicado ainda, hein, Léo? Eu separei aqui, Samuel Venâncio, 4 nomes para debatermos, para falarmos um pouco mais sobre o jogo de ontem. Começo falando sobre o Vanderlei Luxemburgo, que era o cara certo para o Cruzeiro neste ano. O
Cruzeiro poderia e deveria ter procurado o Vanderlei mais cedo. Talvez o cenário hoje fosse diferente, talvez fosse o mesmo, não sabemos. Mas o Vanderlei Luxemburgo, que há alguns anos não tem feito grandes trabalhos com esquadrões, com grandes times, mas é inquestionável a presença, o poder que o Vanderlei tem de convencimento, a experiência que ele tem de vestiário, o respeito que ele tem dos jogadores, e isso foi muito importante para o Cruzeiro esse ano. Só que chegou um ponto em que o time precisava dar mais um passo à frente, uma evolução, porque o Cruzeiro, que era muito combativo nos jogos contra o Coritiba, nos jogos contra o Botafogo, aquele Cruzeiro tinha dado uma caída. Pós-greve dos jogadores, o Cruzeiro não teve um grande desempenho, o Cruzeiro não ganhou. Depois da greve não havia ganho um jogo. Precisava dar uma resposta, tanto o Vanderlei quanto o time. E ontem eu não esperava que o Cruzeiro se transformasse num esquadrão, um time que jogasse com o tic-tac do Barcelona do Guardiola, que se transformasse no Flamengo, no Atlético da Série A, no Bayern de Munique, nada disso. Mas eu esperava o Cruzeiro com uma boa estratégia de jogo, e o Vanderlei foi muito inteligente na estratégia de jogo. Ontem o Cruzeiro soube o tamanho da partida, respeitou o Londrina, que estava jogando em casa, mas fez o seu jogo e conseguiu vencer. Foi superior ao Londrina. E aí vem os outros nomes aqui que eu anotei. O Fábio, para variar, foi decisivo em uma bola, mas ela era importantíssima. Uma defesa sensacional quando o jogo estava 0-0, uma cabeçada do Marcondes. O Fábio segue como um baita goleiro. O Rodolfo, que é mais um acerto do Vanderlei ontem, porque o Ramon poderia ter voltado, mas por deficiência técnica o Ramon havia saído do time e o Vanderlei apostou no Rodolfo, que estava sem ritmo. Mas antes mesmo, quando a gente teve a live, eu falei aqui, olha, é melhor apostar no cara que está sem ritmo do que no que está sem bola, porque o Ramon não tem jogado bem. E o Rodolfo fez um jogo muito seguro, muito experiente, não complicou ali atrás, e chegamos ao herói da noite, já citado por você, Samuca, que foi o Thiago. Thiago teve para ser mandado embora do Cruzeiro. Thiago estava na lista de negociáveis, aí se tivesse pintado um outro clube, teria saído. Tamanha avacalhação e a má avaliação que o Cruzeiro teve diversas vezes neste ano. Mas que bom que o Thiago perseverou, que o Luxemburgo deu a ele essa oportunidade, e sim, mais um ponto para o Vanderlei ontem. Na coletiva, que o Thiago precisa desenvolver finalização, cabeceio, como um centroavante, ele precisa finalizar melhor. Precisa, mas ele é jovem, ele pode desenvolver e ele já tem outras virtudes. Aí vai caber ao próprio Vanderlei, permanecendo no Cruzeiro, a direção do Cruzeiro, o planejamento para 2022. Vocês querem um centroavante muito técnico, que finaliza super bem, mas que corre pouco, que não combate, que não abre espaço do lado? Busquem outro. Esse não é o Thiago. Você quer um que corre, se mata em campo, que tem identidade com o clube, que tem sim uma boa participação de jogo e que precisa evoluir, mas que para ser centroavante na Série B, ele já é muito bom? Esse é o Thiago. Então que o Cruzeiro aposte nele, Samuel, numa programação para o ano que vem, para dar mais oportunidades a ele. Que o Cruzeiro não meta os pés pelas mãos, tenha os pés no chão para fazer um bom planejamento e que o Thiago esteja nele. E já por falar em planejamento, o que a gente já pode começar a falar da terça-feira, Samuca? Então, o time voltou hoje, jogadores foram liberados. O Vanderlei tem amanhã e segunda-feira. Ele conta com o Léo Santos de volta. Não sei o que ele vai fazer na zaga, como você disse, o Rodolfo me surpreendeu. A escalação me surpreendeu. Eu até falei que ele tinha treinado na quarta-feira, ao lado do Ramon, e sem o Eduardo Brock naquela ocasião da Covid. Então, eu sinceramente não esperava. E como não teve trabalho tático na quinta, aí ficou só na cabeça do Vanderlei e naquela última conversa com os jogadores. Então, ele mantém o Rodolfo, que foi muito bem, ou ele volta ao Léo Santos, que saiu de suspensão? É a dúvida que vai pintar. E o Bruno José, talvez agora, ele voltou a sentir um problema no pé direito, não conseguiu continuar, vai ser reavaliado. Acho pouco provável que comece na terça-feira contra o Brusque, e o Vitor Leque entrou bem mais uma vez, iniciou a jogada do gol do Felipe Augusto. Muita gente fala sobre o Felipe Augusto, que deu assistência ontem, e a gente ouviu parte da entrevista coletiva do Vanderlei no pós-jogo aqui na Itatiaia com o nosso Emerson Pansieri,
E o Vanderlei, na sequência, ele foi questionado sobre o Felipe e por que não o Jean Vitor. E quando a Itatiaia antecipou aquela informação do problema no olho que teve o Jean Vitor, o Vanderlei disse que ele teve uma trombose e foi pro olho e que o Jean Vitor, ele correu um sério risco de ter um problema grave na vista, parou por um tempo, isso mexe com o psicológico também do atleta, ficou em tratamento, sem treinar e vem se recuperando e ontem até recebeu uma oportunidade já nos minutos finais. Por isso, o Felipe Augusto vem jogando na ausência do Matheus Pereira, que segue se recuperando da fratura no cotovelo. O Marco Antônio também segue se recuperando, sem previsão de voltar. Então, tem quase aí o mesmo time à disposição, o Vanderlei, para este duelo importante contra a equipe do Brusque. Terça-feira, 9:30 da noite. E sobre o público, Vanderlei, os jogadores, todo mundo chamando a Nação Azul. Devemos ter mais de 30 mil torcedores, já são mais de 26 mil garantidos. E uma informação importante é que o Cruzeiro foi abrindo cada setor dependendo da demanda. Então começou com amarelo inferior, amarelo superior e vermelho inferior. Ontem esses setores esgotaram. O Cruzeiro abriu vermelho superior, que são mais de 11 mil ingressos, só para o vermelho superior. A venda segue. Para o Cruzeiro abrir o laranja inferior e laranja superior, tem que esgotar esse vermelho superior. Mas torcedor, ele não deve esgotar ainda neste sábado, então acho pouco provável que o Cruzeiro vá abrir outros setores, aumenta o custo, mas mesmo assim, um público na casa de 30 a 35 mil torcedores para uma terça-feira de Série B contra o Brusque será um grande público no Mineirão. Aí sim, uma vitória sacramenta a permanência na Série B e o Cruzeiro vai planejar a temporada de 2022. Tem muito contrato vencendo. Eu vou esperar garantir esta permanência matemática. Esperar o domingo, sabe, Baião falar, ó, não tem mais risco, Cruzeiro vai disputar a Série B de novo. O que é um vexame por tudo que aconteceu, mas o pior pode ser evitado. Então, aí vamos trazer quem deve ficar, quem não deve ficar, quais são os contratos vencendo. Um é claro que o torcedor não vê fora do Cruzeiro, que é o Fábio, e o presidente já falou sobre isso algumas vezes. A renovação está muito bem encaminhada, então falta também a assinatura e, claro, a permanência do técnico Vanderlei Luxemburgo, que, como você disse, voltou a vencer depois de 4 jogos de jejum, interrompeu a sequência e somou 3 pontos importantíssimos diante do Londrina. Então o torcedor está passando um final de semana tranquilo, só vai ligar a TV para acompanhar, mas sem ligar o secador no 220, viu, seu Léo Figueiredo? No 220 é ainda mais forte, Samuel. Pra gente arrematar o Cruzeiro, Samuel, você teve alguma atualização sobre o Bruno José? Ele é um cara importante pro Cruzeiro, pra terça-feira, deixou o campo ainda no primeiro tempo, já teve alguma atualização ou ainda não? Só que vai ser reavaliado. Ele vem tentando, desde aquele duelo ele machucou lá em Goiânia, contra o Goiás, e entrou naquele jogo contra a Ponte, lá em Sete Lagoas, fez o gol da vitória, depois ficou fora de um, ficou fora de outro, foi voltando e tentando aos poucos. Mas como não tem muito tempo também para parar e tratar, e é um jogador que o Cruzeiro considera importante, ele vem indo nesta batida, Léo Figueiredo, então vai ser reavaliado, por isso eu acho que é pouco provável que ele comece. Vamos ver se será pelo menos opção no banco de reservas na terça-feira diante do Brusque, porque aí o Vanderlei pode começar com Vitor Leque, o Wellington Nem e Thiago, formando ali o trio ofensivo. Seu Léo Figueiredo. Valeu, seu Venâncio.